Sou Ana Maria Veloso e tive o privilégio de poder conviver e ter conhecido muito bem de perto a Márcia e o Edemar. Mais especificamente a Márcia, que nós tínhamos muita convivência na época, pelos jantares, pelas festas que a gente participava, e acabamos ficando muito amigos. Os filhos eram amigos, eu tenho vergonha, estou envergonhada. Os filhos foram muito amigos e tivemos uma relação muito boa. Tira o cotovelo. Para não tremer aqui. Tá. Os meninos eram muito amigos, tinha um joguinho que a gente fazia aqui toda semana com a meninada, foi uma época muito agradável. Mas o que eu gostaria de falar mesmo é sobre a Márcia, que não só para mim, mas para todas as pessoas que a conheceram, ela é um exemplo. Ela foi um exemplo de mulher, de mãe, e a hora que as coisas aconteceram na vida deles, ela foi a força da família. Jamais eu vi a Márcia, durante esses anos, fazer uma reclamação. Ela nunca se queixou, ela sempre foi a mesma Márcia de sempre. Pré-500 anos, pré-exposições, pré-ascensão do Edemar, sempre foi a mesmíssima pessoa. Super agradável, nunca fala mal de ninguém, nunca reclama de absolutamente nada, amiga das amigas, pronta para ajudar todo mundo. E ela conseguiu deixar a família muito unida em todos os momentos, principalmente quando o Ademar teve o problema do banco. E eu acho que os meninos são muito gratos a ela, por isso que ela segurou. E ela foi uma companheira para o Edemar inestimável. Sempre ao lado dele, protegendo, dando o maior apoio para ele. A gente percebia isso, e ele está bem como ele está hoje, aguentou tudo por causa da Márcia. Eu acho que a Márcia foi uma figura muito importante em todo esse processo. Sim. Por que a sociedade paulistana virou a cara para ele de repente? Ele perdeu tanta gente que era do convívio dele. A que você atribui isso? Eu atribuo a mentalidade de todas as sociedades. Quando você está por cima, você é muito bem recebido, muito bem quisto, as portas se abrem. Quando você não é mais aquela pessoa, as pessoas passam a não querer mais saber de você. E, infelizmente, isso não é uma coisa da vida. Quando você está por cima, quando não falam isso, quando pendurou o presunto, a casa enche, tirou o presunto da porta, ninguém mais vai. Infelizmente, as pessoas são um pouco interesseiras nesse aspecto. Não existe o aspecto da amizade. São poucas as pessoas que, apesar de terem participado, conviveram no momento que eles precisaram, ter o apoio que eles precisavam. Foram poucas as pessoas. Não querem perder, não querem, como a gente fala, estar junto no momento, dar apoio, prefere sair fora. E eu, ao contrário, na época, o Paulo e eu tentamos, visitávamos, falávamos com ele, tentamos dar um apoio, e a Márcia e o Edemar, no nosso grupo, nunca foram excluídos. Jamais, jamais. Sempre foram super bem recebidos aqui em casa, na casa dos amigos que eram mais chegados, sempre foram super bem recebidos. Do relacionamento com os dois, você se lembra de momentos muito interessantes que foram determinantes para a sua vida e para você gostar do casal? Para mim foi o exemplo. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Era filha única, perdi minha mãe e meu pai muito cedo. E assim, eu sempre me inspiro em pessoas que me dão exemplos. E para mim a Márcia foi esse exemplo. Eu nunca vi essa menina, ela teve problemas seríssimos de saúde por conta desse emocional que ela passou. Eu nunca vi ela cair, eu nunca vi ela se deixar sofrer por isso. Por isso, ela sempre estava ao lado dos filhos, ao lado do marido, com a mesma postura, e ao lado dos amigos, não se queixava de absolutamente nada, não pediu nada a ninguém. Ela é um grande exemplo. Eu olho para ela até hoje com muita admiração. Perfeito. Ótimo. Bonita essa amizade, né, de vocês. É bonita, gente. E acho que foi importante fazer.
tido a força que ele teve para aguentar e está aguentando o que ele está passando, se ele não tivesse uma mulher ao lado dele como a Márcia. Eles, na convivência, baseado no que você conhece deles, você acha que há esperança de voltar, do Banco Central voltar a devolver o dinheiro que foi tomado do banco? Ele tem essa grande esperança, eu sinto que ele tem essa grande esperança e que ele acha que ele deve, que o Banco Central deve isso a ele. Ele estuda muito, o Edemar ele virou um grande advogado, porque ele passou a estudar o caso dele pessoalmente, dia e noite. Ou, qualquer lugar que a gente está, nós estávamos num jantar outro dia, ele falou, agora eu preciso voltar para casa porque eu tenho que estudar um problema. Então ele está estudando o caso dele, e eu tenho certeza que uma hora ele vai conseguir reaver esse dinheiro que ele se diz que ele foi prejudicado, que ele se diz que ele como é que fala? Credor desse dinheiro. Eu acredito que ele vai, porque ele é muito inteligente e ele está estudando dia a dia o problema dele. Você acha que foi uma injustiça o que houve com ele? Não sei dizer para você, porque eu não sei a fundo qual foi o problema. Mas até não sei dizer se foi ou se não foi, mas que ele foi uma pessoa que devia ter tido, o governo na época devia ter tido um olhar para ele, pelo que ele fez, acho que devia ter tido. Você acha que o governo também tinha inveja dele? Não? Ah, com certeza. Não só o governo, né? A inveja, várias pessoas, vários homens tinham inveja do que ele fazia, porque era fora da curva as coisas que ele conseguia. E uma pessoa poderosa sempre cria invejosos ao seu lado, não tem como, faz parte da vida isso. Ótimo. Eles iam para Nova York no dia seguinte.